Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse é o último vídeo de hoje, 319. A questão ainda é a questão 349, rivalidade entre as sociedades, capítulo 29, livro dos médios, já estamos terminando o livro dos médios. Então tratávamos a respeito do assunto da divergência entre as ideias, né? Dentro da casa espírita, dentro da sociedade, devido à desigualdade evolutiva, quando ninguém pensa igual ao outro. E também, gente, nós temos que entender o seguinte, que a mesma dificuldade que nós temos em casa, no lar, para lidar com a nossa família consanguínea, temos também lá na casa espírita, na instituição espírita, no meio espírita. Você sabe por quê? Porque lá também nós vivemos em família. Nós somos família lá. Como perante a sociedade, a cidade, né? Nós também somos família, vivemos em família. Por isso que não é fácil viver em sociedade. Então você entende que, como nós tratamos no primeiro vídeo, às vezes você pode pensar se o primeiro vídeo ele não tem nada a ver da rivalidade entre as sociedades espíritas, mas quem disse que Kardec aqui quis tratar apenas da sociedade espírita? Então você observa, as pessoas da tua cidade tidas como sociedade, tida como comunidade, né? As pessoas todas tida como sociedade, são tidas como um coletivo. Então, a família é tida também como uma sociedade. A casa espírita é tida como uma sociedade. Uma família é uma sociedade. Uma empresa, um estado, um país, o mundo. Todos nós fazemos parte de uma só sociedade. Mas aí vem a justiça divina, né? E nos mostra, através da doutrina dos Espíritos, que nós fazemos parte de um todo, de um coletivo, de uma família cósmica universal, onde também prevalece a desigualdade, porque você acha que fazendo parte da família, do coletivo família universal, cósmica universal, não nos encontramos na desigualdade? Ora, pois nós fazemos parte do coletivo família cósmica universal. E, no entanto, observe aqui na Terra quantos seres fisicamente encontram-se na desigualdade. 8 bilhões, creio sim. Pode ser que já passou um pouquinho, mas vamos por esse número. Agora, essa desigualdade é a que nós conseguimos ver através dos nossos olhos físicos. Mas e os seres que encontram-se na erraticidade? Então, não é só 8 bi. E os seres que residem em outros planetas? E os seres que residem em todos os universos, em todas as dimensões, por toda a eternidade?
todos nós fazemos parte de todo esse aglomerado de coletivo universal, onde quer que nos encontremos. Agora, o mais importante de tudo isso é que fazemos parte do todo e que nele todos nós existimos. Então, olha só para você ver. Como em definitivo não há sociedade que possa reunir em seu seio todos os adeptos, as que se achem animadas do desejo sincero de propagar a verdade. Isso é verdade, já tratamos disso. Que se proponham a um fim unicamente moral. É lógico. Devido à desigualdade evolutiva, porque ninguém pensa igual ao outro. Então, nem sempre num grupo de 50 pessoas, os 50 comungam o mesmo ideal. E pode ter certeza que se comunga, ele pensa assim, eu posso ajudar só até tal hora. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Eu vou ter que findar um pouquinho aqui para me colocar a bateria. Você me desculpa, mas eu tive que dar um piquezinho na imagem para poder colocar bateria, para recarregar. Então, mas eu não tenho dislexia não. Vamos dar sequência no assunto. Então, por exemplo, você participa de uma instituição espírita em que, por exemplo, 50 pessoas ali se reúnem para um evento. Então, eles decidem fazer uma campanha do quilo, né? Maravilha. Só que, por exemplo, essa campanha, ela tem uma duração de, eu vou inventar uma hora assim, 5 horas de campanha. Só que devido à desigualdade evolutiva e por todo mundo não pensar igual, então ali em meio àquelas 50 pessoas, vai aparecer alguns ali que vão dizer assim, bom, eu posso participar da campanha, mas só 1 hora só de campanha. Eu só 2 horas. Eu só 3 horas. Não, tudo bem. Faça a doação que você puder. Tudo é bem-vindo. Só que aí o que acontece? Nós não temos nada com isso. Aquela pessoa doa 1 hora de campanha e vai para casa preparar um churrasco para receber outros amigos na sua casa. Então você observa, ele deixou de praticar algo que eleve a sua alma para praticar, para cultivar, cultuar aquilo que não só além de destruí-lo espiritualmente, moralmente, culturalmente, intelectualmente. Você percebeu uma coisa? Você percebeu isso? E além disso, ainda se vê preso ou presa de irmãos vampirescos, espíritos das trevas que vivem dessas condições. É o servir a Deus e o amamon. Você entendeu como é que é, né?
Então tem aquelas pessoas que servem a Deus, mas que servem também César. Tem pessoas que servem César, mas que também servem a Jesus, que servem a Deus. Então nós temos que ficar muito atento com relação a isso. Porque realmente o que é que nos satisfaz? O que é que realmente supre os nossos desejos? Será que realmente são as ilusões que a carne nos proporciona que supre os nossos desejos? Eu posso me dar por satisfeito mediante tudo aquilo que a carne me condiciona para suprir os meus desejos ilusórios, fantasias. Se realmente o que a carne proporciona à alma supre-lhes os desejos, a pessoa praticaria uma vez só e nunca mais. Por exemplo, qual a única finalidade do sexo na Terra? Qual é a única finalidade do sexo? Se você pergunta a um pé de laranja, porque você sabia que existe sexo no pé de laranja? No pé de jabuticaba? Todas as flores, elas secretam, elas liberam um feromônio que levam os insetos, as abelhas, a polinização. Essa polinização é a fecundação da flor. Então as flores, elas liberam o feromônio, né? Porque as flores, elas são unissexes. As flores são unissexes. Então, elas liberam o feromônio. As abelhas vêm, capta o melzinho, mas pega também ali o pólenzinho dela, vai para outra, e outra. Daí a pouco, elas se fecham. Por que elas se fecham? Porque ali ela já foi fecundada. E depois que ela fecunda, ali começa uma transformação molecular e daí a pouco nasce um frutinho semelhante o espermatozoide e o óvulo. Daí a pouco do espermatozoide e do óvulo vem o embrião e por aí em diante. Então, qual a única finalidade do sexo? Vou te fazer uma pergunta, com todo respeito. Você vê, com todo respeito, isso é um estudo, gente. Você vê a jabuticaba, a bobreira, o pé de mamão, a mangueira, a laranjeira fazendo sexo o ano inteiro? Você não vê. E depois dizem que o bípede é que é evoluído. Eu tenho uma outra forma de pensar que eu não vou expor ela agora porque é minha. Será que o ser humano também não
teria ele que se espelhar na natureza. Se espelhar na natureza. Porque a finalidade do sexo é a procriação. Qual o teu projeto de vida? Um filho. Então, atue sexualmente apenas para aquela finalidade. Um filho. Depois, use aquela energia que você possui de desejos e de sentimentos, aquela vontade. Use-a para a prática da caridade. Procure se lapidar. Qual o teu programa de vida? 2 filhos. Pratique 2 vezes sexo na sua vida. Apenas para procriar. Desculpa. Agora, o ser humano, não. O ser humano, se deixar, isso é com todo respeito, ele pratica todo dia. E o dia que a esposa, com todo respeito, você entende que isso é um estudo. O dia que a esposa não está se sentindo bem, dependendo, o marido ele procura na rua. Então isso não é ser humano, isso não é ser inteligente. É um desvirtuado, é um perturbado, é um desequilibrado. Quem pratica sexo pelo menos 2 vezes ao mês precisa procurar psiquiatra imediatamente. Agora, aqui na Terra não existe psiquiatra capazes de orientar um casal com relação ao item o qual nós estamos tratando. Até porque existe alguns psicólogos perturbados que já orientaram que em determinada fase da vida do jovem, né, da mocidade, ele tem que extravasar esses hormônios, pondo eles para fora. Esses psicólogos, esses psiquiatras, esses filósofos que pensam dessa forma são obsessores reencarnados, são anticristos reencarnados, são trevas reencarnadas para poder desvirtuar os trabalhadores do rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Porque é lamentável. Não sei se você já ouviu dizer isso. Tem alguns psicólogos, tem alguns psiquiatras que as orientações deles são essas. Extravasa. Ponha para fora o orgasmo. Jogue para fora. Tá aí a solução dos teus problemas. É lamentável viver num mundo com umas imundícies dessas. Mas não deixa de ser uma prova, né? Por isso que eu não me calo. Aí você pode me dizer assim, mas tem a ver o que você está dizendo? Oxi!
triste como tem. Só ainda não encontramos motivos hoje, durante os vídeos, para sorrir. Mas pode ter certeza de que tudo que nós dissemos até agora, à luz da doutrina dos espíritos, não abrimos mão de uma vírgula sequer. E não pedimos desculpa e nem perdão aos profissionais. Porque eles não merecem serem tratados com dignidade. Até porque são anticristos, são obsessores, são trevas no corpo físico programadas para poder desestruturar aqueles que no rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo se encontram. Então a esses não tem lá o meu apreço e nem o meu respeito. Não tem. Mas que foge o assunto, não foge. De forma nenhuma. Então, olha só para você ver. Do desejo sincero de propagar a verdade que se proponham a um fim unicamente moral. Devem assistir com prazer à multiplicação dos grupos e se alguma concorrência haja de entre eles existir, outra não deverá ser senão a de fazer cada um maior soma de bem. Então, no caso aqui, o parágrafo anterior nos dava condições de esmiuçar o que esmiuçamos. Agora aqui já nos dá condições de esmiuçar outras questões. Então, se entre as sociedades surge aqueles que, como por exemplo, deve existir com prazer a multiplicação dos grupos, e se alguma concorrência haja de entre eles existir, outra não deverá ser senão a de fazer cada um maior soma de bem. Então é preciso essa soma de bem. É preciso essa concorrência para a soma de bem. Então, por isso, cada qual precisa contribuir e ajudar uns aos outros na condição de irmão e nada na condição de orgulho, de inveja, de ciúme. As que pretendam estar exclusivamente com a verdade terão que o provar, porque tem muitas instituições, tem muitas casas espíritas que elas têm a pretensão de estar com a verdade. Naquela casa a verdade predomina. Pensou dessa forma, a verdade ali não se encontra, né? Então, se a verdade lá se encontra, prove. Nada melhor que provar. Você provou, significa que você estudou os fatos. Significa que você estudou a teoria. Agora, se você não prova, se você não estuda os fatos e nem a teoria, você vai abraçar a prática e, de certa forma, vai se esfolar mediante as dificuldades quando elas surgirem. Tomando por divisa amor e caridade. Isso é o que une os trabalhadores. Amor e caridade. Porque ninguém é melhor que ninguém. Ninguém sabe mais que ninguém. Centro espírita nenhum é melhor um que o outro. Centro espírita nenhum
é mais verdadeiro que o outro, desde que em comum todos tenham o amor e a caridade. Agora nós vamos para o próximo vídeo, mas vai ser no próximo dia.